Nosso texto, já fizemos a leitura, é o de 2 Reis, capítulo 6, versos 8 a 23. Vamos ter uma palavra de oração antes de iniciar a mensagem desta noite. Querido Deus e eterno Pai, nós realmente carecemos da sua proteção. Precisamos, ó Pai, de proteção contra a nossa carne, nossos desejos, decisões erradas que fazemos, a inclinação natural que nós temos para o mal. Orgulho, ó Deus, vaidade, ciúme, inveja, amargura. Pedimos, ó Deus, que venha nos proteger de todos esses pecados que não passam de frutos da carne. Dá-nos, ó Deus, o fruto do Espírito. Nos ajude a viver no Espírito e não agradarmos a carne. Pai, nós oramos também que nos proteja de Satanás e seus demônios. Nos proteja de seus ataques e de todas as suas tentações, de todo o intento que ele tem contra nós. Pedimos, ó Pai, a sua proteção contra acidentes, fatalidades, e que Deus possa nos acompanhar neste trajeto, durante este ano, e nos ajudar, meu Pai, em tudo que estamos fazendo. Abençoe todos os projetos, desde que sejam projetos de Deus na nossa vida. Guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor. É o que pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Eliseu e o seu servo, chamado Geazi, estavam rodeados por um grande exército. E este exército era do país da Síria. Imagine um exército inteiro para capturar apenas um homem. Geazi sentiu muito medo naquela hora que viu tantos cavaleiros e tantos cavalos cercando a sua casa, e ele gritou, ele deu um grito de medo: ai, Senhor, que faremos? Eliseu, calmo, sereno e tranquilo, respondeu: não tenha medo, não tenha medo, rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mesmo assim, o moço continuou com medo. Então Eliseu, ele orou a Deus que abrisse os olhos espirituais do rapaz. Os olhos físicos estavam abertos, mas os seus olhos espirituais ainda estavam fechados. E ele orou que Deus abrisse os seus olhos, para que Geazi visse que o monte estava cheio de cavalos e cavaleiros e carros de fogo que Deus havia enviado do céu. Será que há anjos nesta noite acampados ao nosso redor? Será que eles estão do lado de fora da igreja? Ou será que eles estão nos corredores do nosso santuário? Eu tenho certeza que sim. A Bíblia diz no Salmo 91, verso 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu imagino que no ano de 99, quando o nosso avião estava experimentando uma pane e foi necessário aterrissar, uma aterrissagem de emergência, eu imagino que naqueles momentos Deus enviou os seus anjos para que pudessem conduzir aquela aeronave. Salmo 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, irmãos? Se existe um lugar onde há anjos de Deus acampados, este lugar é a casa de Deus. Se Deus abrisse os nossos olhos agora, o que viríamos ao nosso redor? Com certeza nós iríamos ver os anjos de Deus, os anjos a nos proteger, os anjos a nos ajudar. Mas também nós iríamos ver Satanás ao nosso redor. Satanás não nos deixa em paz, e ele está sempre bem próximo de nós. A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Isso quer dizer que ele está a nos odiar, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Na primeira oportunidade, ele nos ataca.
Só que existe um porém, existe uma condição. Satanás não pode nos tocar sem a devida permissão do nosso Deus. Amém, irmãos? Eu tinha um cachorro, pastor alemão. Certo dia, ele escapou da sua casinha e ele foi em direção a um rapaz que estava trabalhando no nosso quintal. Eu estava no quarto e apenas escutei o moço gritando. E eu já sabia a razão daquele grito. E lá do meu quarto, eu dei ordem para que meu cachorro parasse. E somente através do som da minha voz, meu cachorro parou e não atacou aquele rapaz. Assim também, Satanás, ele só pode estar ao nosso derredor. Ele só pode ficar bramando ao nosso derredor. Mas ele não pode atacar quando Deus está conosco. Ele não pode atacar quando Deus está por perto. E ele não pode atacar quando nós estamos próximos de Deus. Amém, irmãos? 1 João 4, verso 4 diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mas há momentos sim que Satanás nos ataca, e é quando nós estamos isolados, e quando nós estamos afastados, e quando nós estamos sozinhos. Eu já contei para vocês a história daquele boi que pastava junto com a manada, e eles estavam sempre juntos, pastando juntos, e havia um leão devorador na redondeza, mas que nunca se aproximava da manada. Ele sabia que ele era mais fraco que a manada, mas ele ficava sempre observando. E um dia um dos bois resolveu pastar sozinho, se cansou da companhia da manada, ele achou que podia se aventurar sozinho pelo campo, e foi quando ele estava sozinho que o leão se aproveitou e o atacou e o devorou. E assim também eu quero nesta noite encorajar cada um de vocês para que não se afaste, amém? Para que não se isole, para que não fique sozinho. Jesus fez uma promessa: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto você estiver na igreja, fazendo parte da igreja, comungando com a igreja, participando da igreja, você estará protegido, amém, irmãos? Mas não há proteção para você, para o seu casamento, para os seus filhos, fora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante permanecermos juntos. O que devemos fazer para garantir a proteção de Deus 24 horas por dia? Em primeiro lugar, não devemos começar uma briga. Não devemos brigar. Minha mãe já dizia, né? Quando um não quer, dois não brigam. As pessoas que brigam, deixe-me dizer isso, as pessoas que caçam encrenca não têm a proteção de Deus em suas vidas. Não tem. Gálatas 5, verso 15 diz isso: se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O rei da Síria era alguém que estava sempre atrás de briga, ele estava atrás de contendas, ele queria guerra. O verso 8 diz: e o rei da Síria fazia guerra a Israel. Não era Israel que fazia guerra com o rei da Síria, mas era o contrário. Na igreja de Filipos havia duas mulheres que viviam brigando. O nome delas, Sintique e Evódia. E é incrível, eu nunca vi nenhum pai, nenhuma mãe batizando suas filhas com esses nomes. Alguém aqui conhece uma Sintique? Alguém aqui conhece uma Evódia? Eu acho que elas foram as únicas da história. E as duas eram membros da igreja, cooperadoras do apóstolo Paulo, trabalhadoras, mas elas viviam brigando, elas viviam em contendas, elas viviam em rixa. E Paulo escreveu uma carta e pediu aos pastores daquela igreja
que ajudassem aquelas duas irmãs para que parassem as suas contendas. Paulo disse: rogo, eu imploro a Evódia e rogo também a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. Em outras palavras, não é o que você pensa, Síntique, não é o que você pensa, Evódia, não é o que eu penso, não é o que nós pensamos, mas é o que Jesus Cristo pensa. Amém, irmãos? Então o que nos une é o pensamento de Cristo, o ensinamento de Cristo, e não o que nós achamos ou deixamos de achar. Paulo ensinou que não é o que uma pessoa pensa, mas o que Jesus Cristo diz. Precisamos sentir o mesmo no Senhor, e nada vai fortalecer mais este ministério, nada vai fortalecer mais o seu lar, a sua casa, do que se todos vocês, todos nós, conseguirmos pensar o mesmo no Senhor. Primeiramente, o Filho de Deus, o cristão verdadeiro, evita brigas. O profeta Eliseu, na verdade, ele não gostava do rei de Israel, ele não era fã do rei de Israel, porque o rei de Israel era um homem ímpio. Então, Eliseu podia muito bem tê-lo deixado sofrer as consequências dos seus pecados, ao invés de protegê-lo do rei da Síria. Mas não, apesar de não gostar do rei de Israel, Eliseu era um judeu, ele era leal à sua nação. Então ele evitou uma guerra, ele evitou uma briga. Veja o verso 9: mas o homem de Deus, que é Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então ele avisou o rei de Israel de antemão que haveria perigo em determinado local. Em outras palavras, vamos evitar esta guerra, vamos evitar esta briga. Eu tenho um irmão que, quando ele era mais jovem, ele se embriagava sempre nos finais de semana, e uma vez bêbado, ele queria brigar com todo mundo. É incrível, né? A pessoa bêbada, ou ela se transforma em leão e ela quer brigar com todo mundo, ou ela se transforma em palhaço e ela faz gracinhas, ou ela se transforma num covarde e se torna uma pessoa muito inibida e frágil. No caso do meu irmão, ele virava um leão quando ele estava embriagado, e então eu evitava ficar perto dele naqueles momentos. Eu saía mais cedo de casa, ou eu ficava calado, e sempre que passava a embriaguez, ele se arrependia, ficava triste pelo que ele havia feito. O Filho de Deus deve evitar brigas, principalmente aquelas que são inúteis e que só causam destruição. O que seria a maioria das brigas? Inúteis e só causam separação. Certa vez um pai de família, ele pediu para que um vizinho abaixasse o volume do seu carro, estava muito alto, estava fazendo a casa dele tremer, o volume estava alto demais, e o vizinho, ao invés de atender ao pedido, ele aumentou ainda mais o som do carro, só para provocar o outro, para ver o que acontecia. Não aconteceu nada, porque aquele homem sóbrio, digno, não fez nada. Ele viu que não adiantava falar com o seu vizinho, não adiantava falar com aquela pessoa, ele não fez nada, deixou como estava. E alguém diria: mas isso foi covardia, se fosse eu. A Bíblia diz, irmãos, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Eu não sei como que foi no ano passado, mas neste ano nós precisamos ser pacificadores. Se fosse comigo, eu teria também ficado quietinho, mas depois eu teria chamado o Diego, 2 metros de altura, para falar com aquele vizinho. Amém, irmãos? Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Quantos querem ser filhos de Deus? Digam amém. Seja um pacificador, seja um reconciliador. Mas ao invés de pacificadores, muitas pessoas preferem ser perturbadoras. Elas estão colocando irmãos contra irmãos, membros da igreja contra a liderança. Mas veja que a Bíblia fala sobre atitudes assim. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia as nossas brigas, Deus odeia as nossas contendas. É por isso, meus amados irmãos, que nós vamos determinar em nome de Jesus Cristo que nós seremos pessoas de paz, nós seremos pessoas de bem. O Filho de Deus evita brigas, mas o rixoso desconfia de tudo e de todos. O rei da Síria era rixoso, e ele desconfiou dos seus próprios soldados. Há algum espião no nosso meio, que está me delatando e contando tudo que eu planejo para o rei de Israel. Veja o verso 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Há espião no nosso meio, há pessoas da nossa própria nação trabalhando contra nós. Ele queria briga até mesmo com seus soldados. Ele queria briga com quem não concordasse com as suas ideias. Ele queria briga com quem não fosse fiel ao seu reinado, quem não fosse seu amigo. E até certo ponto, nós somos assim também. Quando nós não gostamos de uma pessoa, nós também não gostamos de outras pessoas que gostam dela. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para todos nós que confiamos em Deus. Mais são os que estão conosco quando não começamos uma briga. Amém, irmãos? Mais são os anjos que estão conosco quando eles sabem que nós não estamos começando uma briga. Em segundo lugar, não devemos também seguir a sabedoria humana. Creio que nos últimos tempos nós estávamos brigando muito e também buscando sabedoria humana. Isso não nos trouxe bons resultados. Verso 14 diz: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Sabedoria humana é enviar um exército inteiro para capturar um único homem. Veja como foi dispendioso, mas era sabedoria humana. 1 Coríntios 3,19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então veja, quando nós fazemos as coisas do jeito de Deus, o mundo nos chama de loucos. Mas quando nós fazemos as coisas do jeito do mundo, aí o mundo nos chama de sábios. Mas é exatamente o contrário. Fazer do jeito do mundo é loucura, fazer do jeito de Deus é sabedoria. Certa vez eu estava em uma igreja como reconciliador. Nunca mais vou fazer o que fiz. Fui convidado para ajudar a reconciliar uma igreja que estava dividida. Então, nós preparamos um culto e eu fui para pregar. E eu preguei sobre amor fraternal, eu preguei sobre o fruto do Espírito. E na hora que eu terminei a mensagem, fiz o apelo, várias pessoas vieram à frente, e eu pensei comigo mesmo: o problema está resolvido. Mas aí a igreja começou uma assembleia para tratar de um assunto que estava dividindo os irmãos. E de repente todos eles esqueceram a pregação, esqueceram a decisão que fizeram no apelo, e eles começaram a brigar entre si, e eu apenas assistindo, eu era convidado. Houve falatórios, houve xingatórios, houve ofensas, houve acusações,
E aquelas pessoas mais pareciam mundanas do que cristãs. E na hora eu me levantei e disse para eles: Icabode, Icabode! Foi-se a glória do Senhor deste lugar. Amém, irmãos? A glória de Deus desapareceu deste lugar. O rei da Síria agiu humanamente, mas Eliseu agiu espiritualmente. Veja como: não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. Guarde esta frase, não só para este ano, mas para o resto de sua vida. Não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. Vamos repetir? Não é o que eu sinto, mas o que eu sei. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi, não temas, não se preocupe com o que você está sentindo, saiba, Deus está do nosso lado. O moço sentiu muito medo, e eu teria sentido também, quando ele viu aquele exército de homens maus, cavalos e cavaleiros, espadas espalhadas por todos os lados, cercando a sua cidade, cercando a sua casa. Eu teria sentido muito medo também. Mas Eliseu sabia que os anjos de Deus estavam ao seu redor. E o crente verdadeiro, ele não vive do que sente, ele vive do que sabe. O que ele sabe da palavra de Deus, o que ele sabe do Deus da palavra. Certa vez um pai de família, ele estava passando pelo vale da depressão. Você pensa que só mulheres sofrem de depressão? Às vezes os homens também. Homens também têm problemas hormonais. Homens também passam por desequilíbrio químico. E ele estava passando pelo vale da depressão, e ele resolveu se consultar com um conselheiro cristão. E naquele consultório, o conselheiro lhe disse isso: meu amado, na vida você vai precisar decidir agir de acordo com o que você sente, ou de acordo com o que você sabe. E aquele pai de família saiu do consultório naquele dia decidido: não será mais o que eu sinto, mas será sempre o que eu sei. Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu todos os seus bens materiais, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu a sua reputação, Jó perdeu o seu desejo de viver. Isso era o que ele sentia. Mas Jó só não negou a Deus por causa do que ele sabia. E o que ele sabia? Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Apesar de tudo que eu sinto, apesar de tudo que eu estou passando nesta vida, eu sei que um dia eu vou morrer, eu sei que um dia eu vou ser ressuscitado, eu sei que um dia eu vou ter um corpo glorificado, e eu sei que um dia, através deste corpo, eu vou contemplar o meu Deus, o meu Senhor, o meu Criador, e não será outra pessoa fazendo isso por mim. E por causa do que ele sabia, ele suportou todo o sofrimento que ele sentia. Você não pode ver, mas você pode saber de algumas coisas nesta noite. Amém, irmãos? Deus está aqui. Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados. Ele, Jesus, prometeu nos levar para o céu e nos livrar do inferno. Existe vida eterna, e a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Sabemos disso, amém, irmãos? Nós sabemos através da fé e não da experiência. Irmãos, nós somos crentes, nós não somos cientistas.
Cientistas são aquelas pessoas que precisam ver para crer. As igrejas estão cheias de cientistas e vazias de crentes. Mas eu quero convidar que a nossa igreja só tenha crentes. Amém, irmãos? Crentes que vão viver pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas veja também, em segundo lugar, Deus opera milagres. Quantos acreditam nisso? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O primeiro milagre foi o milagre da visão espiritual do servo de Eliseu. Ele era cego espiritualmente, ele não podia ver através dos olhos da fé. Deus está sempre operando milagres entre nós, mas nós não conseguimos ver, observar. Certa vez, eu pedi que ficassem em pé somente aqueles irmãos que durante o último ano tivessem sido abençoados materialmente por Deus. Nossa igreja não prega, não ensina evangelho da prosperidade, mas a nossa igreja ensina e prega que Deus abençoa. E apesar de que naquela época nós estávamos passando por uma grave recessão, desemprego, mais de 90% da igreja se colocou em pé, testemunhando que Deus prosperou a vida deles no decorrer daquele ano. Foi um milagre ter visto Deus prosperando a vida dos nossos irmãos no meio da situação econômica do nosso país. E o segundo milagre foi o da cegueira dos soldados da Síria. Veja o verso 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. De repente, todos aqueles homens valentes, fortes, bem equipados e armados, estavam cegos. E o que eles poderiam fazer sem a visão, com todos os seus instrumentos de guerra? Nada. E eles foram guiados pelas mãos do profeta, dependeram do inimigo para serem conduzidos. Por vários anos, eu morei na periferia da cidade, num bairro de terra, rua de terra. A iluminação era péssima, e no nosso bairro havia bandidos, havia traficantes de drogas, havia assaltantes, e eu sei que havia assassinos. Mas era onde eu podia morar. E eu saía da escola 11h30, 11h40 da noite, e eu passava pelo meu bairro a pé, andava mais de 2 quilômetros dentro do bairro a pé, depois da meia-noite, por vários anos. E eu me lembro de passar no meio daquelas pessoas, no meio daqueles homens, e por incrível que pareça, eles nunca me observaram, eles nunca me notaram, eles nunca me incomodaram, eles nunca olharam para mim. Quantas vezes Jesus também se fez invisível na presença dos seus inimigos? Caso contrário, ele teria sido morto antes da hora. Mas a Bíblia diz que ele passava pela multidão que queria apedrejá-lo, que queria matá-lo, sem ser visto, sem ser notado, sem ser observado. Quantos acreditam que Deus está operando esses milagres todos os dias, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite? Diga amém. Milagres estão acontecendo o tempo todo entre o povo de Deus. Por isso não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. Por isso não podemos seguir a sabedoria humana, mas passar a seguir a sabedoria de Deus. Em terceiro e último lugar, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, quando não somos vingativos.
não devemos jamais pagar o mal com o mal. Se um dia você observar que este pastor ou esses pastores estão revidando, estão pagando mal com mal, procurem outro pastor, porque nenhum servo de Deus tem esse direito. Amém, irmãos? Desqualifica imediatamente o servo de Deus do pastorado. Veja o verso 22. Mas ele disse: não os ferirás. Eliseu disse para o rei de Israel: você não vai ferir esses soldados que estão cegos. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Não, você não vai vingar deles. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Em outras palavras, nós vamos tratá-los com benignidade, nós vamos alimentá-los, nós vamos matar a sede deles e vamos devolvê-los ao seu senhor. O rei de Israel queria matá-los, mas Eliseu o impediu, dizendo que não foi ele quem capturou aqueles soldados, mas foi Deus. Deus promete proteção para os misericordiosos, amém, irmãos? Não para os vingativos. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma ponte pela qual você vai passar duas vezes, na ida e na volta. Na ida você está sendo misericordioso, na volta você vai estar recebendo misericórdia. O ditado do homem diz assim: você pagará na mesma moeda. Mas o ditado de Deus diz: e você receberá na mesma moeda. Aqueles que buscam justiça e vingança vão receber justiça e vingança, mas quem oferece misericórdia receberá misericórdia. Na igreja de Corinto havia litígios entre os irmãos que pararam nos tribunais da cidade. Os problemas da igreja saíram da igreja e foram parar nos tribunais da cidade. Que vergonha! Paulo disse que aquele era um ato vergonhoso, e ele disse: ao invés disso, vocês deveriam ter sofrido a perda. Mas se for a sabedoria humana, você processa. Se for a sabedoria de Deus, você perdoa e esquece. Por que devemos perdoar? Porque nós somos pecadores, às vezes, piores do que a pessoa que nos ofendeu. Eu não quero ser comparado com o meu pior inimigo, se é que eu tenho, porque eu receio que eu sairia perdendo. O rei de Israel, por exemplo, ele era mais pecador que o rei da Síria. O rei da Síria pelo menos era um pagão, não tinha conhecimento bíblico. O rei de Israel conhecia o Deus de Israel, conhecia a lei de Moisés, e apesar disso, vivia como um pagão. Quem você acha era mais pecador aos olhos de Deus? Então, eu prefiro perdoar, porque eu sei, eu tenho certeza, eu vou precisar de misericórdia um dia. Certa vez, Deus quis fazer conta com os seus servos. Eu não quero que Deus faça contas comigo. Um deles devia 10.000 talentos. Não fiz as contas para saber quanto que seria nos dias de hoje, mas era muito dinheiro. 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, aquele servo se ajoelhou na presença do Senhor e clamou por misericórdia. Tenha misericórdia de mim, eu prometo que vou lhe pagar um dia. Era impagável, a dívida era impagável, mas ele queria se safar do julgamento e disse: eu vou lhe pagar um dia.
E o seu senhor fez muito mais do que isso. Perdoou completamente a sua dívida, sabendo que era impagável. Mas aí aquele mesmo servo, naquele mesmo dia, encontrou um companheiro seu que lhe devia apenas 100 dinheiros. E não o quis perdoar. Antes o agrediu e o colocou na prisão. Ele foi perdoado mais de 10.000 talentos e não quis perdoar 100 dinheiros. Aí o seu primeiro senhor ficou sabendo do ocorrido, mandou chamá-lo e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Eu não quero jamais que Deus me chame de servo malvado, amém, irmãos? Eu não quero jamais que Deus me diga: eu te perdoei disso, eu te perdoei daquilo, e você não foi capaz de perdoar os outros que pecaram menos contra você do que você pecou contra mim. Mateus 18:35 diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Igreja, entre nesse novo ano com seu coração limpo. Deixe toda amargura para trás. Porque não adianta água salpicada, a campanha de 7 dias, fogueira de Israel. Nós não fazemos nada disso, né? Mas não adiantaria fazer. Se você deseja a proteção de Deus, você precisa perdoar para ser perdoado. E eu quero terminar com o verso 17. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Estou orando que Deus abra os nossos olhos, da nossa igreja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E veja o que o moço viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se Deus abrir os seus olhos e você enxergar que Deus está aqui, você sempre vai estar aqui.